noite. Então, hoje eu vou contribuir um pouquinho com vocês falando sobre a nossa relação com o ambiente, com o nosso contexto. Então, pensando nessa relação, o que dá para a gente dizer? Não é muito novo, vocês já sabem disso, que o nosso ambiente ele interfere no nosso comportamento. E é uma relação mútua. O nosso comportamento também transforma e muda o ambiente. Viu que bonita a teoria? A prática são perninhas um pouquinho trêmulas, mãozinhas um pouquinho suadas, enfim, o coração um pouquinho acelerado, né, que tem a ver com o quê? Com a minha história pessoal, de estar em frente a várias pessoas, mas também tem a ver com o ambiente. Um lugar formal, assim, quadradinho, onde a gente tem que falar na frente de outras pessoas, faz com que o meu corpo comece a funcionar de uma forma específica. Né? Então, a gente está falando da nossa relação com o ambiente. Muito bem. Aí, então, pensando sobre essa relação, o que envolve essa relação? Né? Pensando no nosso ambiente, na nossa cidade, no espaço urbano, o que acontece é que a gente tem um relacionamento com o nosso espaço. Se a gente pensa em como a gente se identifica, na nossa identidade, também vai conter como a gente, enfim, as informações que a gente conhece da nossa cidade, né? Quando tu conta para alguém de onde tu é, como é que tu te sente? Quando tu diz que tu é de Caxias, isso depois vem uma sensação boa, vem uma sensação ruim, né? Então, a nossa cidade, o nosso relacionamento com a nossa cidade também influencia na nossa percepção da nossa identidade, né? De quem que eu sou, de onde que eu vim, como é que são as pessoas que moram nesse lugar, como é que funciona esse lugar. Então, uma relação de troca mútua. E uma coisa importante da gente pensar, quando a gente fala sobre o relacionamento com o ambiente, voltando um pouquinho no tempo, a gente vai ver que o ser humano ele é naturalmente rural. Né? A gente tem o nosso convívio com a natureza, que foi o princípio, os primórdios, lá do tempo das cavernas, que o Caon falava, lá do teu tempo, Caon. E aí, o que acontece? Só que, ao mesmo tempo que isso é da nossa natureza, foi o processo de urbanização foi o que aconteceu em todas as cidades, em todos os lugares do mundo. Né? Então, também foi não sei se dá para se dizer como um processo natural que aconteceu. E que influenciou no nosso comportamento. A gente saiu lá de um meio rural e começou a passar a viver nas cidades. E isso transforma a nossa vivência, transforma a nossa forma de se relacionar. E o que acontece? Por exemplo, muda o nosso ritmo. Né? As cidades elas são muito mais aceleradas. Também a gente está exposto a outras coisas, como poluição de várias naturezas, poluição sonora, poluição visual. Enfim, tem um monte de coisa que acaba afetando a nossa experiência na vida. Só que também tem muita coisa boa. Né? A vida na cidade ela fez com que as pessoas estivessem mais próximas. Ela fez com que a gente pudesse ter conexão e trocas com um número maior de pessoas durante a nossa vida. E a importância disso é que as transformações acontecem de uma forma muito mais rápida do que no passado. Se tu pensar, voltar um pouco no tempo e pensar naquela pessoa que morava num vilarejo e que o contato dela durante um mês era com, sei lá, 5, 6 pessoas. E agora imagina quantas pessoas a gente vê em uma semana. E a influência que tem isso é que isso transforma a sociedade, transforma as comunidades, porque como a gente está sempre trocando, conversando, compartilhando, muitas coisas que não servem mais para nós, de crenças, de comportamentos, elas vão ficando para trás de uma forma muito mais rápida. Né? O debate acontece de uma forma muito mais acelerada, as mudanças acontecem de uma forma muito mais acelerada, e isso é uma coisa positiva. A outra coisa que acontece nas cidades é o encontro entre as pessoas. E ali eu falo sobre do espaço urbano como um lugar onde as pessoas que nasceram no mesmo momento histórico do mundo
se encontram e se tornam presentes umas para as outras, trocam e estabelecem conexão. Então, eu estava falando ali das perninhas trêmulas, do coração acelerado, que tem a ver com um pouco de vergonha de estar na frente das pessoas, que eu acho que não sou só eu que sinto isso, mas também tem a ver com a alegria de estar aqui compartilhando isso com vocês, falando sobre um tema importante e me fazendo presente para pessoas que são da mesma cidade que eu. Não só que são da mesma cidade que eu, mas que vivem esse mesmo momento histórico. Se a gente olha para a história do mundo, tem pessoas que viveram e morreram e que estão lá atrás na história, e ainda tem pessoas que vão viver, que vão fazer a sua história, mas esse momento a gente só compartilha com quem está aqui. Né? E isso é o que acontece na cidade, no Facebook, na internet, a gente vê outras pessoas, a gente vê outros lugares, mas o contato humano acontece com quem divide o espaço. Né? E daí a importância da cidade. E mais ainda, a importância dos espaços urbanos, das praças, das ruas. Porque quando a gente pensa em tudo que compõe uma cidade, e a gente se pergunta o que é exatamente uma cidade ela não é um aglomerado de construções, de casas, de prédios. A cidade acontece pela união das pessoas, pelas trocas, pelas conexões que se estabelecem. Então, se a gente for pensar, então, nesse potencial que o urbano tem, nesse potencial que a cidade tem, ele acontece muito mais nas ruas e nos espaços onde a gente pode compartilhar do que em espaços fechados. Quando a gente está na nossa casa, a gente tem contato com a nossa família. A gente está naquela bolha. Quando a gente está, enfim, no nosso trabalho ou até na faculdade, aumenta um pouco a bolha, mas a gente está dentro de um grupo de interesses. Quando a gente sai de casa e vai andar na rua, essa bolha estoura. E eu começo a ter contato com pessoas que são de outras classes sociais diferentes das minhas, de interesses diferentes dos meus, de vivências diferentes das minhas, e é na rua que a gente se torna presente, né, um para o outro. Então, tá aí o potencial do espaço urbano. E é na cidade, nos espaços urbanos da cidade que se forma uma espécie de sujeito urbano. Então, a gente tem a nossa identificação de quem a gente é, da nossa história pessoal, que a nossa família nos conta, enfim. Só que tem uma coisa diferente que acontece quando a gente está circulando na cidade, que é essa sensação de sujeito urbano, onde eu me percebo parte de um grupo, parte de uma comunidade. Eu me sinto pertencente a um lugar e pertencente a um grupo de pessoas. E isso é muito importante na vida de pessoas que são naturalmente sociais, que precisam do contato com outros seres humanos. Enfim, aí eu estou falando um monte de coisa que tem a ver com psicologia, com espaço urbano, com cidade, mas para fazer o link do que o projeto propõe, do que o livro que está sendo lançado hoje traz, é que por que é importante a gente cuidar da cidade? Por que é importante a relação que a gente tem com a cidade? Por que é importante a aparência da nossa cidade? Né? Porque é justamente ali, nesses espaços, que o potencial do urbano acontece. Né? É ali que o potencial acontece e que faz valer a pena a gente morar nos centros urbanos, porque a gente sabe que também tem prejuízos da nossa vida ter se transformado do rural para o urbano. Então, a gente tem que, para fazer valer a pena essa transformação na nossa vida, aproveitar o potencial da cidade. Então, já que a gente tem um relacionamento mútuo de influência, de interferência com o nosso ambiente, o que é importante a gente pensar e se perguntar? Será que a aparência, não só a aparência, mas será que os espaços urbanos da cidade, será que as ruas das cidades, o que elas nos comunicam? Quando a gente anda por elas, quando a gente olha para elas, a aparência e o estado delas comunicam coisas para nós. Né? E aí, falando de Caxias, quando a gente pensa numa cidade, num centro onde todos os prédios estão cobertos por publicidade,
né? Onde tem propaganda para a gente comprar isso, comer isso. O que isso nos comunica? Né? Que ele é um lugar de consumo. Só que, na verdade, aí a gente não está utilizando todo o potencial da cidade. Porque a cidade e o centro e as ruas da cidade não são só um espaço de consumo. Isso é mais uma coisa do potencial da cidade, mas não é a única coisa. Né? E aí o que acontece? Se ela é destinada só e unicamente ou desproporcionalmente para a experiência de consumo, está comunicando isso, que a gente sai das paredes da empresa para as paredes da igreja, para as paredes da nossa casa, e quando eu preciso comprar alguma coisa, eu vou no centro, compro e volto para casa. Né? Não é, e um lugar também de comércio é um supermercado. Tu não pensa em passear no supermercado, tu vai no supermercado para comprar alguma coisa e voltar para casa. Então, quando a gente tem um espaço que é desproporcionalmente dedicado à experiência de consumo, a gente está dizendo isso. Tu vai lá, compra o que tu precisa e volta para casa. E o que a gente está conversando aqui é que a gente quer vivenciar a cidade. A gente quer olhar para ela, a gente quer reconhecer a nossa identidade na cara da cidade. Então, a gente quer que seja diferente isso. Então, eu acho que a ideia do projeto é tornar isso um pouco mais proporcional. A nossa experiência de vivenciar a cidade com também a nossa experiência de consumo. E outra coisa que eu gostaria de acrescentar são outras coisas que a nossa cidade também comunica. Né? Quando a gente pensa sobre andar na cidade à noite e a gente não vê pessoas, a insegurança que isso passa. Ou também uma cidade que não tem opções de transporte à noite. E também agora a gente está passando por um momento onde a cultura na cidade está numa situação muito frágil. Né? Enfim, aí a gente pode olhar para acontecimentos agora dos últimos meses para ver que a cultura está numa situação muito frágil. E a cultura também é uma coisa que faz parte dessa experiência na cidade. A cultura também tem esse potencial de trazer as pessoas para a rua. Então, aí, enfim, juntando várias coisas que comunicam para nós que não dá para usar a rua, que não dá para usar o espaço urbano. E a ideia, o que a gente está querendo propor aqui, é que a gente quer usar a rua, a gente quer ver pessoas, a gente quer estar na rua, mas para que isso aconteça, a gente tem que olhar para a cara da nossa cidade e ver o que ela está comunicando. E a ideia é que a cara da cidade possa nos convidar para estar perto dela, para olhar para ela, que ela possa nos atrair e não nos repelir. E eu acho que eu estou falando bastante. Que mais? Enfim, daí a ideia é só alguns conceitos para a gente pensar. Por exemplo, no conceito de apropriação, da gente lembrar de quem que é a cidade. Quem são os donos da cidade e se dar conta que é a nossa vida que está acontecendo aqui. Independente da crença de cada um, a gente tem uma existência, uma experiência de vida, e a cidade é o cenário onde essa vida acontece, onde as nossas histórias acontecem. Então, importa para nós como vai ser a organização da cidade, importa para nós como vai ser a organização do espaço urbano. Outra coisa é a representação, a gente se lembrar dos slogans que tem na nossa cidade e a gente pensar, tá, mas isso ainda me representa? Quando a gente fala de uma cidade que é da fé e do trabalho, me representa? Será que é só isso a minha vivência na cidade? E a gente começar a tentar participar e se organizar de uma forma onde ela possa nos representar melhor, então. E, por último, um olhar para o presente e uma visão local global, da gente, já que a gente tem internet, já que a gente é globalizado, poder olhar as mudanças e as transformações em outros lugares do mundo e trazer isso para cá. E também reconhecer o que tem de bom na nossa cidade, atualizar as ideias que a gente tem sobre ela e trabalhar todo mundo junto, participar. E é isso. Posso falar só mais uma coisinha? Tá. Enfim, eu queria agradecer o Thiago pelo convite e foi muito legal participar dessa equipe, desse grupo. E me deu também um pouco dessa sensação de pertencimento, porque eu sou da área da psicologia. Quando me convidaram para falar de alguma coisa que envolvia também
o urbanismo, a organização do urbano e a questão da poluição visual, fugiu um pouquinho da minha área de domínio, foi um pouco sair da zona de conforto, mas foi muito legal, porque me fez olhar para a cidade com um olhar diferente, me fez apreciar a cidade de uma forma diferente, e eu me dei conta que isso me interessa também, não é uma coisa totalmente alheia ao meu interesse, é a minha cidade, é onde eu moro, então me importa também. Então, eu acho que é um convite para a gente se misturar e participar do debate, não só sobre esse tema, mas sobre outros temas que envolvem a organização do nosso espaço, a organização da nossa cidade. É isso.